quanto Deus nos abençoou, é agradecer. Devemos ser gratos. Então, amados, em 1 Reis, capítulo 20, eu vou ler alguns versículos do que Deus falou muito ao meu coração e eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Capítulo 20 de 1 Reis conta a história do rei Acabe com o rei da Síria, Ben-Hadad. E nessa história conta quando o povo de Israel estava ainda em dificuldade, em peleja, em sofrimento, perseguições, e o quanto Deus continua abençoando o seu povo, mesmo em dificuldades. Eu vou começar a ler alguns versículos para vocês. Vamos ler do 1 até o 6. Diz assim: Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor. Eu sou teu e tudo o que tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim diz Ben-Hadad, enviou-te na verdade mensageiros que dissessem: tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã a estas horas enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais, e meterão as mãos em tudo o que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Amém, amados? Até aí. Então, aqui para iniciar, fala que o rei Ben-Hadad da Síria, ele comenta ao rei Acabe que ele quer pertences, ouro, as mulheres, os seus filhos, tudo aquilo de valor que tinha para o povo de Israel, que era o próprio povo. Porque querer o filho e as suas mulheres são as próprias pessoas que são abençoadas pelo Senhor. E aqui a gente percebe que Deus colocou no meu coração que o inimigo, ele quer tocar aquilo de valor que tem em nossas vidas, ou até mesmo em nossas vidas, em nosso lar. E Deus ministrou aqui a minha vida, eu queria compartilhar com vocês, porque quando o rei Acabe, ele diz assim: tudo o que tenho é teu, eu sou teu, ele se entrega ao inimigo, dizendo: leva-te, pode tocar. E nessa reflexão a gente percebe que o Deus de Israel ainda continua com o povo de Israel, mesmo com essa posição do rei Acabe. E nisso a gente percebe que o inimigo, ele nunca fica satisfeito, e novamente ele pede: então, não quero só isso. Eles irão invadir todas as casas e pegar tudo que você tem de valor, que eles quiserem. A gente percebe, amados, que às vezes nós mesmos nos permitimos o inimigo tocar em algo em nossas vidas. Eu não digo só a respeito em nossa vida, porque Deus nos guarda, mas no ambiente de trabalho, no nosso lar. Às vezes, algo que a gente permite através dos nossos próprios olhos, a gente permite com que o inimigo, ele entre. E nisso, Deus falou muito comigo: o tempo. O nosso tempo é muito precioso. Um dia tem 24 horas. Quanto tempo nós ainda temos nesse dia de hoje? Quanto tempo nós demos ao Senhor? E quando a gente percebe, o inimigo tem roubado o nosso tempo, tem nos distraído com coisas, celular, internet, ambiente de trabalho, os compromissos que nós temos. E isso tem ocupado o lugar do Senhor. E isso é algo que o inimigo tem feito e nós não percebemos. E nós precisamos estar vigilantes a respeito disso. Distrações, é isso que o inimigo vai fazer, para que a gente permita com que ele entre devagar em nosso ambiente que a gente vive. E ele continua, quero ler o versículo 4 novamente, quando diz assim: eu sou teu, tudo que tenho é teu.
ele se amedronta, ele fica com medo. Porque quando a gente leu lá no versículo 1, que diz que o rei Ben-Hadad, ele tinha mais 32 reis, ele viu que ele não tinha como lutar e dizer não, porque ele ficou com medo, ele se amedrontou. E às vezes nós ficamos com medo e nos entregamos também a certas situações em nossas vidas. E isso permite que o inimigo também possa nos tocar. Outra coisa que eu achei interessante, que agora a gente vai ler, que nós não lemos, do 7 ao 8, que diz assim: Então o rei de Israel, o rei Acabe, chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse: Notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres e meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhes dê ouvido nenhum com cintas. Aqui a gente percebe a importância de buscar conselheiros, de ouvir quem tem sabedoria para nos ajudar e direcionar a certas decisões em nossas vidas. Eu digo por mim, amados, eu sou uma pessoa muito introspectiva. Meu esposo está ali para confirmar. Eu sou uma pessoa muito difícil de pedir ajuda. Mas nós precisamos, e Deus falou muito forte no meu coração, nós precisamos pedir ajuda. Nós não podemos ter medo e nem vergonha, como ele fez. Mas o bom é que ele tomou essa decisão, porque os anciões, os seus conselheiros, disse o quê? Não consintas, não permita isso, que isso aconteça. Então os homens que se permitiram ser usados por Deus, levou essa mensagem. E a história a gente percebe que Deus deu a vitória ao povo. Eu vou ler o versículo 13, bora lá comigo. Diz assim, Eis que um profeta, não diz quem é, um homem de Deus, que chegou a Acabe, rei de Israel, lhe disse: Assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão, pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Aqui a gente percebe o Deus conosco presente. Deus falando que... E Deus ainda mostra, você está vendo? Aos seus olhos, você não acreditou. Você ficou com medo, porque a multidão é temeroso. Mas Deus falou, você está vendo? Mas eu entregarei em suas mãos. E saberás que eu sou o Senhor. Deus está nos mostrando, amados, que para vencer as nossas dificuldades não é com a nossa força. É a presença de Deus que nos dá a vitória. Quando ele diz, e saberás que eu sou o Senhor, ele está dizendo, eu sou o grande, eu sou o Deus do impossível, o Deus que realiza, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que tem tudo em suas mãos para nos garantir o que ele quer para nós, para as nossas vidas, amados. No versículo 14, Acabe pergunta, por quem? Ele respondeu, assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse, quem começará a peleja? Aí ele responde, tu. Aqui a gente está vendo que nós estamos mostrando que nós precisamos estar à frente. Nossa vida, somos nós que devemos ter a posição para a peleja. Tomar a frente da batalha. Amados, nós estamos em uma guerra espiritual. Nós estamos todos os dias. É só levantar com vida. O diabo, o inimigo, está furioso. Porque ele sabe que nós estamos levando a luz, que é Cristo em nós. E ele faz todas as formas para nos derrotar. Tomar aquilo que nós temos. E aí ele vem com uma doença. Ele vem prejudicando nossa vida financeira. Ele vem com intrigas dentro do lar, coisas pequenas dentro do lar, dentro da igreja, da própria igreja, para que a gente mesmo questione dentro da igreja. Somos imperfeitos, nós não somos perfeitos, amados. Vamos errar uns com os outros. O bom é que nós reconhecemos e pedimos perdão e não permitimos ficar da mesma forma. Mas aqui está nos mostrando que nós precisamos tomar a frente. Não devemos permitir que o inimigo, com aquilo que, as circunstâncias que nós estamos vivendo,
ele venha nos ferir. O início foi: agradeça. Será que se eu perguntasse aqui, levanta a mão, quem já agradeceu pelas lutas que está passando hoje? Será que nós estamos verdadeiramente agradecendo em todo o tempo aquilo que estamos vivendo e passando? Porque se Deus permitiu, Ele está conosco. E não deve ser como a gente quer, é como Deus quer em nós. E sabemos que seremos vencedores, amados. Aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus quer, Ele vai fazer. Não é o que eu e você quer. Deus já me disse não, amados. Deus não tem que fazer a minha vontade, e nem a sua. Ele tem que fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que Ele sabe que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade dEle. Porque Deus vê o dia de amanhã, nós só vemos o presente e o passado, mas o futuro a Deus pertence. E é Ele que cuida de nós, amados. Então, no versículo 20 diz: eles feriram cada um ao homem que se lhe opunha. Os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Eles foram vitoriosos, amados. Com Deus, na estratégia dele, com a direção de Deus, nós seremos vitoriosos. Deus não deixa de falar conosco e responder. Um dia desse eu orei por uma coisa, quando eu acordei, amados, eu já tinha a resposta para o Senhor. Deus é maravilhoso. Eu falei: já, Senhor, eu só fiz dormir. Deus é bom demais, Ele nos responde no tempo dEle. As coisas do Senhor é no tempo dEle. Uma doença, falta de dinheiro, isso não é para nos paralisar. Nós não podemos nos paralisar com essas coisas, amados. Eu tenho uma doença crônica que me impede de ter coisas que eu sonhava ter, mas eu não deixo de viver. Aleluia. Eu choro porque eu sei que Deus fala comigo, amados. Aleluia. A gente precisa ouvir mais a voz do Senhor, para que nosso coração se tranquilize, se acalme em meio às tempestades, em meio às dificuldades da vida. Porque quando a gente tem essa confiança, o barco pode balançar, mas a gente sabe quem está no barco. E ele dorme tranquilo, não é assim mais. Ele está dormindo tranquilo. Porque Ele é o dono de nossas vidas. Ele é o dono da nossa alma. Quando a gente se entregou ao Senhor, nós nos tornamos propriedade exclusiva dEle. Ele é nosso dono. Nós temos a marca dEle em nós. Ninguém tira isso de nós, amados, nem o inimigo. Por isso que o inimigo, ele vem tentando estratégias. E aí é que a gente vai perceber lá no versículo 23, me acompanha. Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, falando para Israel. Por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Aí o inimigo, ele tenta limitar Deus em espaço. Ele tenta colocar dúvida no povo de Israel e tenta colocar também em nós. Nós não venceremos. Deus permitiu por isso. Então, a gente percebe aqui que eles disseram para o rei da Síria que o povo de Israel venceu porque foi no monte a batalha. E que se fosse na planície, se fosse no vale, quem iriam vencer eram eles, porque o Deus de Israel não era um Deus de vale. Quando a gente fala de vale e monte, amados, o que é que a gente vê na nossa mente? Tanto que a gente lê a palavra e estuda. Quando falamos em monte, a gente pensa em um lugar alto, em um lugar tranquilo, um lugar que a gente está na vitória. Nós estamos em promoção, nós estamos perto de Deus. Mas quando a gente fala de vale, a gente pensa em lugar baixo, a gente pensa em lugar escuro, sombrio, em lugar difícil, em lugar de tempo difícil. Mas Deus é Deus. E Deus não deixa de falar. E Deus mostra quem Ele é.
no versículo 28. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus de montes e não de vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Deus está nos mostrando, amados, que Ele não é Deus de monte e de vale, Ele é o Deus. Não importa onde estamos hoje. Eu posso te perguntar se está no monte ou está no vale, amado. Não importa, não levante sua mão. Não importa. Porque o vale é uma planície. E nós temos os montes ao redor. Para chegar no monte, a gente tem que passar pelo vale. Não tem como, não. Nós vamos sempre passar por momentos difíceis, de lutas, momentos de escassez, de perda, de dor. Mas para chegar no monte, tem que passar pelo vale. E o versículo 29 diz: 7 dias estiveram ali acampados, uns de frente para os outros. E no 7º dia travou-se a batalha. E os filhos de Israel, num só dia, feriram os sírios em 100.000 homens de pé. Amados, Deus está nos mostrando que Ele é um Deus de monte, Ele é um Deus de vale. Que Ele é o grande. Eu sou o Senhor. Porque quando Ele diz: e assim sabereis que eu sou o Senhor, Ele está dizendo: o que eu digo é o que vai acontecer. O que eu quero é o que vai acontecer. Passar pelo vale, amado, nós precisamos ter amadurecimento para não murmurar. Porque quando está tudo bom no monte, nós estamos louvando, glorificando, agradecendo, testemunhando, trabalhando na obra. Mas quando a gente está no vale, a gente quer parar, a gente quer chorar e a gente quer murmurar e reclamar. Porque o vale não é fácil, o vale é sombrio, o vale é difícil, o vale lembra de solidão, lembra de dificuldade. Mas nosso Deus, Ele é um Deus de montes e de vales, porque Ele é o grande Senhor. E é lá no vale, às vezes, que Ele vai nos ensinar. Ele vai nos guiar, Ele vai nos disciplinar, Ele vai nos orientar e nos amadurecer. Às vezes precisamos passar pelo vale, sim, para poder crescer e amadurecer. E também sabe para que amar? Para lembrar que é Ele que está conosco. Interessante que Deus falou algo muito forte no coração. Quando nós estamos no vale ou no monte, Ele não está olhando o lugar que nós estamos olhando. Ele está olhando para nós. Não que Ele não veja o que passamos, mas Deus olha para nós. E a palavra diz aqui: o que Deus fala vai se cumprir, amados. Nós precisamos no vale profetizar a palavra do Senhor. É profetizar, buscar conselho e direção de Deus. E não se entregar às armadilhas do inimigo. Quando a gente faz isso, aí o inimigo não pode mais nos intimidar. Porque agora nós entendemos quem é que está conosco. Nós não estamos só no vale que passamos, nos vales que atravessamos na vida. E cada vale que passamos, Ele está conosco. Abram aí Gênesis 41. Quero trazer um exemplo. No versículo 51 e 52, olha o que diz, Gênesis 41. José, ao primogênito, seu filho, chamou de Manassés, pois disse:
Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus está nos mostrando aqui. Acho que todos sabem a história de José. José foi vendido como escravo, foi lançado no poço pelos próprios irmãos, foi perseguido, foi caluniado. Mas quem José se tornou, amados? Quando conheci a história de José, eu falei: tão injusto, Deus. Tão injusto. Tanta coisa que esse homem passou. Não é injusto mais. Aí pensa agora com a sua própria vida. Eu vou pensar com a minha. É injusto o que eu estou vivendo hoje. Onde será que Deus quer nos colocar, amados? Com esse vale que estamos passando. Eu tenho certeza que José não pensou isso. Está injusto, Deus. Eu tenho quase certeza que ele sabia que Deus ia dar vitória. E ele sabia que algum propósito tinha para tudo aquilo. Porque quando ele viu a própria família, ele deu de comer. Ele poderia falar: vocês não vão comer, porque tudo que vocês fizeram comigo. Mas Deus nos ensina, através da vida de José, que todos esses vales que ele passou, ele sabia que era um propósito. Então, amados, o que estamos passando hoje, vivendo hoje, tem um propósito. Se nós ficarmos firmes, vamos chegar a alcançar o propósito de Deus. E um dia desse eu falei: Deus, eu estou reclamando demais, eu tenho que parar de reclamar. Eu falei com Deus, Deus, porque nós precisamos, amados, quando for reclamar e glorificar. Obrigado, Senhor, por essa peleja. Obrigado, Senhor, por esse vale. E usar a palavra dele. Nós não vamos permanecer onde estamos, amados. Tudo que Deus faz com que a gente viva é passageiro até alcançar o propósito. Quando eu olho para trás, eu vejo tudo que Deus fez em minha vida e eu permiti. Porque se eu não tivesse permitido, eu não estaria aqui hoje. Eu alcancei. E ainda vou alcançar muitas coisas. Porque Deus tem planos para mim e para você. E nada se frustra quando está nas mãos do Senhor. A própria palavra diz que o planeta é como se fosse uma gota em um balde d'água. Amados, nós estamos na palma da mão dele. Quem pode nos tocar, amados? Nada, nem ninguém. A não ser que nós mesmos venhamos a permitir isso, amados. Precisamos entender e aceitar: Deus, a minha vida é sua. Se o propósito agora é um monte, eu te glorifico. Mas se agora eu tenho que descer um monte, passar por esse vale, eu vou passar, porque o Senhor está comigo. Que batalha a Bíblia já relatou que Deus perdeu, amados? Nenhuma. Deus, Ele é Deus de guerra, Ele é Deus de batalha, Ele é Deus vitorioso. Aquilo que Ele quer vai acontecer, porque é propósito e vontade dEle. Se já está escrito, não tem quem mude, amados. Infelizmente, o fim de Acabe não foi tão bom, porque ele desobedeceu ao Senhor. E não só foi uma vez, se a gente for ler a história direito, ele não desobedeceu a Deus só uma vez. Mas a história dele também de vida. Mas ele estava ali, tentando fazer a vontade do Senhor. Nós precisamos, amados, permitir Deus tomar a frente das nossas decisões, da nossa vida, para que nós não venhamos a ter um fim tão trágico, mas aquilo que Deus quer para nós. Eu falei: Deus, se esse sonho não é para realizar, é porque eu sinto sempre que é melhor. Deus sabe o que é melhor.
E quando Deus sabe, é porque Ele vê o amanhã. Nós precisamos descansar nele, amados. E passar pelo vale, lembrando que é só algo passageiro, que Ele está conosco. Nada, nem o inimigo pode nos tocar, porque Ele está conosco, amados. Bora abrir em Salmo 23. Deus fez José frutificar. Ele mesmo falou ali, né? É muito interessante quando ele diz: Deus me fez esquecer da minha tribulação de todos da casa do meu pai. E o segundo filho, ele diz: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E Deus falou tão forte comigo, e falou hoje aqui novamente, confirmando no louvor: Deus me fez esquecer a minha tribulação. Tem coisas que precisamos esquecer para dar mais um passo, amados. Deus falou ali comigo, novamente. Se ficarmos presos em certas coisas que nos machucam, nos ferem, nos doem, nós não vamos conseguir sair do lugar. Parece que estamos andando, mas é em círculo. Nós precisamos perdoar. A palavra é essa. Perdoar. Perdoar. Perdoe. E aí você vai parar de andar em si. Você vai ver como você vai prosperar, como fez com a vida de José. Ele diz: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Tudo que eu passei aqui, eu ainda prosperei. Porque a terra do vale foi frutífera. Então, não tem uma passagem que diz: enquanto eu vou andando, eu vou lançando as sementes e chorando. Por isso que eu choro, gente. Mas não deixe de jogar semente, nem de andar. Compreende? Não fique parado. Ande, chore, joga semente. Depois olha para trás, você vai ver os frutos. Mas não pare de andar. Porque chora. Mas joga semente. 23, o Salmo. Davi. Que maravilha, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Porque eu trouxe para cá, para a gente vir aqui no versículo 4 que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Amados, quando ele diz o vale aqui e a sombra da morte, é porque quando Davi ele passava com as ovelhas no vale, as montanhas cobriam o vale, a sombra ficava muito escura e ele não via se tinha um predador, um lobo ou um animal, ou até um ladrão que pudesse fazer algum mal para ele e para as ovelhas. Então, ainda que eu ande nesse vale da sombra, não temerei, porque tu estás comigo. Ele passava com as ovelhas ali e sabia quem estava com ele. É isso, amados. Se estamos passando por um vale, vamos continuar o quê? Andando e não temendo. Porque quem está conosco é o Senhor, o grande, o Senhor. Deus não vai nos manter nesse vale, amados, que estamos passando. Deus falou muito forte hoje comigo. Muito mesmo. Que precisamos tomar decisões. Às vezes, não estamos vendo o fruto
porque você está no vale, não. É porque não está sabendo se posicionar. No vale não é para ficar deitado, chorando, reclamando e murmurando. É para levantar e andar, profetizando quem está com você nesse vale. Amados, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É eficaz. Anda nesse vale profetizando, usando a palavra do Senhor. Ela é viva e eficaz. Ela vai cumprir. Deus não é homem que minta. Ele fala, ele vai cumprir. Profetiza, amados. Usa a palavra do Senhor com sabedoria e você vai ver as coisas mudar. Mas se ficar prostrado chorando, amados, não vai resolver. Muita gente está assim dentro de casa, parou de congregar, porque acha que só assistir online ou ver alguns vídeos. Não, amados, nós precisamos andar no vale juntos mesmo, amados, para um puxar o outro, um levantar o outro, um dar a palavra ao outro. Se eu não estivesse aqui, eu não ia ouvir o que a irmã Alessandra falou, que os louvores através da vida deles estavam falando comigo, amados. Eu sei que Deus fala comigo na minha casa, no meu trabalho, andando, mas nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos congregar. Deus falou muito forte comigo também, amados. Levanta, faz o que eu te chamei para fazer. Nós estamos muito parados, acomodados, amados. Deus não quer ninguém parado, acomodado. Deus sabe a saúde que nós temos. Deus sabe a força que existe dentro de nós. É o Espírito Santo dele em nós. Porque sem ele nós não somos nada. Às vezes a gente rejeita os propósitos de Deus. Às vezes nós negamos servir na casa do Senhor. Deus quer você mesmo. Se você acha que você tem debilidades, com as suas debilidades Deus vai aperfeiçoando. Nós não nascemos prontos, amados. Nós vamos aprendendo. Deus vai nos ensinando. Eu acho tão lindo louvar as amadas aqui. Monique louva. Gente, eu queria ter uma... Se eu cantar aqui, vocês correm para fora mesmo. Deixa Deus te usar no dom que Ele te deu. Não quero o dom do outro. Usa o que Deus te deu. Ser forte nisso que Deus te deu. Se é para ficar ali na porta, ou amado, você acha que ficar ali é pouca coisa? Não é pouca coisa, não. Se for para limpar a igreja, se for para arrumar as cadeiras, se for para orar por um irmão, amados, visitar. Isso é tão importante, aquele que não está vindo para a igreja. Amados, Deus falou tanta coisa comigo com essa passagem, vocês não têm noção. Os pastores há 8 anos passaram por muitos vales para estar aqui hoje. São homem e mulher de Deus, são de Deus. Não é porque é só minha família, não, porque eu acompanhei. Deus levantou os 2 como líderes dessa igreja. Eles não brincam. Homem e mulher de oração, passam madrugadas orando. Deixam de viver, às vezes, a vida deles para servir ao Senhor. Amados, sabe por que nós não queremos? Porque precisamos renunciar a muita coisa, amados. Renunciar ao nosso sono, nosso comodismo. Mas nós precisamos unir forças para ajudar os pastores nessa caminhada, amados. O vale não é sozinho, não. Nós precisamos estar juntos. Quando precisar, liga para o outro, amado. Eu estou precisando, levanta o outro, amado. Nós precisamos orar mais pelos nossos pastores. Eles deixam de viver a vida deles para orar por mim, por você.
Porque é o chamado que Deus colocou. Eles estão no vale, sobe na montanha, desce de novo, eles não desistem de nós. Pergunta o pastor o que é que ele está precisando para ajudar na igreja, na obra mais. Você já fez isso? Quanto tempo que você está aqui na igreja? Sabe por que Deus me falou isso? Porque Deus me falou, Acabe não foi um líder perfeito, mas os seus pastores são líderes de excelência. Deus falou muito forte isso comigo. Não são perfeitos, mas são de excelência. Mas perfeitos porque ninguém é perfeito. Eles erram e às vezes pedem conselhos. Para mim até. Mas nós precisamos andar mais de mão dadas, amados. Às vezes pouca coisa precisa. O Josival está sempre ajudando tanto, o pastor, família de José. Nós precisamos ajudar mais, amados. Líderes na igreja não são só eles dois. Nós podemos nos colocar também, nos posicionar. 8 anos não é pouca coisa. Um ano tem quantos dias, amados? É isso mesmo? 365. Multiplica por 8, andando em vales e montanhas. E você acha que não é cansativo subir na montanha e descer de novo para o vale e subir de novo? Não, amados. Perdoa-nos, pastor, porque nós precisamos ajudar mais. Eu peço por mim também. Preciso. Nós precisamos amar. Rever. O vale, se é difícil, para nós como ovelhas, pense como um pastor, um vale, que está olhando para todas as ovelhas. Por isso que Davi dizia, eu ando, mas sei que tu estás. Porque, com certeza, os pastores dizem, tu estás, Senhor, porque se não fosse o Senhor para me ajudar com tantas ovelhas, glória a Deus, amados. Senhor, isso é bom. Porque Deus capacita. Deus chama e Deus capacita, amados. Eu já vou encerrar só falando uma coisa aqui para vocês. Tudo na nossa vida é passageiro. O vale vai ser passageiro. Quando eu lembro de vales em Bel, que vivenciamos, eu pensava que eu não ia suportar mais. Eu cheguei e falei, oh, Deus me leva que está doendo. Mas quando Deus está conosco, amados, Deus falava, filha, eu estou nesse propósito. E eu continuava andando no vale. Parecia que, sabe, um vale que parece que nunca você vai ver uma saída. Mas eu continuava nesse vale. Eu chorava escondida com meu esposo no meu chorando. Porque eu não queria ver ele chorando. Eu chorava escondido para dormir, eu tinha que esperar dormir para chorar. Porque até a hora de chorar tem que escolher. Que vai chorar. Porque eu não queria que ele me visse bem. Que eu estava bem, né? Bem forte. Alguns vão entender o que eu estou dizendo, mas outros não. Porque alguns conhecem nossa história. Mas Deus me falou tão forte. Filha, esse é o propósito. Fica firme. Eu olho para trás e vejo que esse vale nem dói mais, amados. Compreende, amados? O vale que vamos viver, ou que estamos vivendo, vamos passar. Só precisamos lembrar que Deus está conosco e quando Ele diz, Ele vai cumprir. Nós precisamos ficar firmes. Firmes, amados. Se levante. Pode ficar de pé. Nesse vale a gente precisa ficar de pé mesmo e andar. Você vai profetizar nesse vale. A terra é fértil, amados. A terra é fértil. Ninguém vai no topo de uma montanha para plantar frutas, não. Ele vai
chorando, profetiza, lançando, e você vai ver as sementes. Se você confiar na palavra do Senhor, acreditar nesse Deus, que Ele diz assim, ó, e saberão que eu sou o Senhor. Nós iremos mostrar quem é o nosso Deus, amados. Porque é Ele que é Deus, é Ele que faz, não é como eu e você quer. Aceite o que Deus quer para a sua vida. E viva chorando, andando e jogando as sementes, amados. Eu olho e vejo os frutos. Aí agora eu estou continuando olhando para frente, amados. Vindo o vale, mas eu sei que depois eu vou passar, vou estar na montanha, eu vou olhar esse vale e vou rir e vou contar novamente outro testemunho para vocês, amém, amados? Eu não sabia como seria a ministração de Manuela, e eu creio que ela também não sabia como Deus ministrou a mim. É mais uma prova de que é o Espírito Santo dando direção à sua igreja. Esses dias, meses, orando, jejuando, passando por um vale, e eu chorava muito, e eu orei e disse ao Senhor, pedi que o Senhor me desse direção e falasse comigo. E aí Deus me deu um sonho. Deus fala muito comigo por sonhos, e às vezes até me dá discernimento de outros sonhos. E no sonho eu estava prostrada, e muitas pessoas em volta de mim também prostradas. E eu chorava e pedia a Deus para me orientar e me ajudar. E o Senhor disse para mim: levante. Foi a única resposta que ele deu. Levante. E eu fiz um esforço, me levantei e comecei a repreender o inimigo. E comecei a impetrar palavras de bênção através das promessas do Senhor. E as pessoas também começaram a levantar e fazer o mesmo. E as bênçãos do Senhor começaram a chegar. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, direis. Eu vou repetir. Direis. Se crerdes, direis a este monte que se lance ao mar, e ele se lançará. Você crê? Abra sua boca e profetize. Abra sua